A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe teu dia hoje. Deus abençoe tua casa, abençoe toda a tua família, amém? Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa falar com o teu coração. A gente está há mais do meio do ano já, né? No mês 8. A gente estamos buscando em Deus o nosso objetivo que a gente apresentou a Deus na passagem desse ano de 2024 para 2025. A gente apresentou a Deus muitas coisas que eu e você quer conquistar. Muitas coisas que a gente quer que Deus faça na vida da gente, porque a gente precisa dessas coisas para viver aqui nessa terra. Porque a gente se capacita com Deus, orando, buscando, né? Lendo a palavra, vigiando, orando, se consagrando, pedindo a Deus sabedoria, para a gente se manter firme na presença de Deus. Mas nós também, a gente tem uma vida aqui nessa terra que a gente precisa manter ela. A gente precisa estar alinhado com o nosso trabalho, a nossa vida profissional, nossa vida sentimental. A gente tem que estar sempre alinhado com essas coisas, porque senão uma coisa perturba a outra. E você não pode servir a Deus perturbado. E para que você não sirva a Deus perturbado, Deus vai tirar você da situação difícil. Porque se a gente for olhar para as pessoas que estão ao redor de nós, irmão, para as pessoas às vezes que não é nem evangélico, pessoas que é até contra a tua vida porque tu é evangélico, porque tu é um servo de Deus, uma serva de Deus. Se a gente ficar olhando para essas pessoas, você não serve a Deus, nem você é crente não. Porque muitas delas prosperam na tua frente, glória a Deus. Muitas delas, tá entendendo, prospera, muitas delas conseguem as coisas tão ligeiro, tão fácil. E você diz assim, poxa, por que essas pessoas conseguem as coisas tão rápido assim, tão ligeiro? Nem hora, tá entendendo? Porque o inimigo, irmão, ele facilita as coisas para as pessoas ficarem presas naquilo ali, nas coisas materiais e não buscar a espiritual. Por isso que eles conseguem as coisas fáceis, porque a vida dele fica toda presa ali e aquela alma fica retida para ele, tá entendendo? Então, não fica olhando para essas pessoas não, olhe para o céu, que a tua vitória está lá em cima. A tua vitória está em Deus. Está em você buscar a Deus e permanecer na presença de Deus. Não olhe para a prosperidade das pessoas do mundo não. Tá entendendo? Porque isso tudo passa. A palavra de Deus diz que tudo passa. Tá entendendo? Mas a palavra dele permanece para sempre. A palavra dele permanece firme. Essas coisas se acabam rápido. Vem rápido e se acaba rápido também. Mas a tua salvação é eterna. A tua libertação em Deus é permanente. Que você está vivendo uma vida na presença de Deus de justiça, uma vida reta, uma vida abençoada, com aquilo que Deus tem colocado na tua mão e vai colocar muito mais ainda, porque Ele é Deus. Ele não vai perder você mais para o inimigo. Você viveu no mundo fazendo tudo errado, no pecado, não importa o tipo de pecado que a pessoa praticou, tudo é pecado. Eu pequei pouco, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, mas não tem nada a ver. Pecado é pecado, irmão, diante de Deus. Se a pessoa era viciada em droga, era viciada em cachaça, era prostituta, não importa o pecado que a pessoa praticou, era macumbeira, era feiticeira, era isso, era aquilo, fazia mal para os outros. Deus não quer saber do teu pecado, Deus quer saber que Ele te lavou, te remiu no sangue dele e você é dele, você pertence a Ele. Não importa o pecado que a pessoa está vivendo, Deus quer libertar ela daquele pecado, Deus quer tirar ela daquela vida que vai levar ela a uma destruição e viver a morte eterna, tá entendendo? Então Deus quer libertar o homem e a mulher. Deus não quer saber o pecado que a pessoa praticou. O pecado diante de Deus não tem tamanho não. Então é isso que a gente tem que saber, é isso que a gente tem que entender, tá entendendo? Que a gente tem uma vida com Deus, uma vida diante de Deus. E todas as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente precisa, Ele vai suprindo de acordo com a vontade dEle, na hora dEle, no momento dEle. Tá entendendo? Então não fique perturbado por causa dessas pessoas que ficam prosperando na sua frente, que ficam fazendo inveja para você, querendo invejar você, querendo fazer isso, fazer aquilo, para dizer que você não é nada, não, você é de Deus, você pertence a Deus. Porque vale mais a gente acordar, respirar esse ar que a gente respira todo dia na presença de Deus, irmão. Porque quando a gente está perturbado, quando a gente estava na perturbação, na angústia, na tristeza, naquela opressão maligna, a gente nem respirar direito respirava. Porque até o ar sufocava a gente. Tanto pecado que a gente carregava. Mas Deus deu essa oportunidade para mim e para você de ter uma vida liberta diante dele. Eu tenho um versículo aqui da palavra de Deus para falar para você que você entenda que você
é amável diante de Deus. Deus te amou, Deus te remiu e trouxe você para a presença dele porque ele te amou. Diz assim, ó. O servo do Senhor. Está entendendo? Aqui no 42 de Isaías fala sobre o servo do Senhor. Eu vou ler do 5 até o 7, mais ou menos 8. Diz assim, ó. Assim diz o Deus, o Senhor, o que te criou, o que criou os céus e os estendeu e formou. Assim diz Deus, tá entendendo? O que criou os céus e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela, tá entendendo? Deus criou o céu, estendeu toda essa terra, todo esse planeta aqui para a gente viver nele, e ele dá respiração para mim e para você viver todos os dias aqui nessa terra. Ainda tem gente que diz que isso aqui foi criado pela uma explosão, mas tudo isso é mentira, a gente sabe que é mentira. É Deus quem te dá o direito de tu respirar, de tu viver, de tu se alegrar, de tu se emocionar. Deus que te dá todo esse sentimento, esse direito, porque Deus é que nem é vivo também, que nem eu e você é vivo. Uma coisa morta não consegue produzir vida. Você já viu uma explosão construir nada? Se a explosão construísse alguma coisa, aqueles pessoal que estão naquelas guerras ali, estavam com a cidade dele tudo bonita, porque a explosão destrói tudo, acaba com tudo. Os tsunami que dá por aí, os terremotos, tá entendendo? Nada dessas coisas constrói nada, só destrói. Mas Deus construiu esse mundo, Deus criou esse mundo, criou as árvores, os passarinhos, os peixes, criou os animais, tá entendendo? Criou todas as coisas nessa terra para que a gente desfrutasse dela, para que a gente vivesse uma vida boa, uma vida abençoada aqui nesse planeta. Mas infelizmente vem as pessoas com astúcia, com a maldade, vai mudando uma coisa aqui, vai mudando outra ali, vai enfeitando um negócio, e daqui a pouco eles mesmos estão sofrendo a própria destruição das coisas que ele faz. Porque tudo que o homem faz termina na destruição dele. Faz foguete, faz isso, faz aquilo, tudo para ele mesmo se destruir. Mas o que Deus faz na minha vida e na tua vida é perfeito, permanece para sempre. Ninguém destrói o que Deus fez na minha vida e na tua vida. Aí diz assim, ó. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz do gentio, tá entendendo? Deus está fazendo promessa para você aqui, irmão. Ele te chamou em justiça, tá entendendo? Para que você fosse exemplo, para que você fosse uma pessoa que desse exemplo nessa vida aqui, nessa terra, tá entendendo? De uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, que outras pessoas vão se espelhar na tua vida. Outras pessoas vão seguir a palavra que você prega, a palavra que você diz, porque Deus abre a tua boca para que você fale a palavra dele, para que você fale do amor dele, da salvação que ele tem para te dar, da libertação que ele tem para dar para as pessoas. E todos aqueles que dão ouvido, irmão, são libertos, são abençoados. Não importa o tipo de pecado que eu já falei aqui, que o homem esteja praticando, a mulher esteja praticando. Ele errou, ele se dirigiu para o caminho do erro, não foi porque ele procurou, não foi porque ele quis, foi porque ele foi influído por alguma coisa que levou ele àquela destruição. Mas só que Deus dá a oportunidade para que a pessoa saia da lama, saia do poço. E quando você abre o coração e aceita Jesus e pede para Deus te tirar daquela situação, Deus te tira, te liberta, te limpa, faz de você uma pessoa nova, uma pessoa transformada e usa você na mão dele. Até o dia que ele quiser usar aqui nessa terra, ele usa você e vai um dia levar você para o céu para viver junto dele. Mas você tem que querer. Se você não quiser, não adianta, tá entendendo? Ninguém querer ir para lá a pulso não, que ninguém vai a pulso para lá. Tem que ir de livre e espontânea vontade. Do mesmo jeito que a gente se dirigiu num dia para pecar, para fazer coisa errada, de livre e espontânea vontade que a gente tem que aceitar Jesus de livre e espontânea vontade, para que o Espírito Santo possa ter acesso à minha vida e à tua vida e nos transforme na presença de Deus. Então ele diz assim no 8, ó, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas, tá entendendo? É Deus que está falando aqui, mano. Não adianta a pessoa ficar louvando
essas imagens esculpidas pelos homens, feitas de gesso, feitas de pedra, feitas de bronze, feitas de metal. A pessoa adora, mas só que Deus não dá o louvor dele nem a glória dele para essas coisas não. O louvor que Deus quer que você louve é para glorificar e exaltar o nome dele no céu. Exaltar o nome do Todo-Poderoso, do Pai das Luzes, que está assentado no seu grande trono branco, governando todo esse mundo, todo esse planeta, todo esse universo. Ele é quem tem o poder de fazer e de construir, de desmanchar, de tirar, de botar no trono, de derrubar. Ele tem o poder para tudo, tá entendendo? Então, ele é quem tem que ser louvado, ele é quem tem que ser glorificado todo dia. Eu e você, todo dia, quando se acorda e bota o pé no chão, a gente tem que dizer, obrigado, meu Deus. Obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa semana, por esse mês que está entrando. A gente tem que agradecer todo dia a Deus pela comida, pela dormida, pela roupa que a gente veste, por tudo, irmão. Pelas pessoas que estão ao redor de nós, que Deus colocou para nos abençoar também, para nos ajudar. A gente tem que orar por elas, temos que apresentar na mão de Deus e apresentar também aquelas que são adversárias, que querem ver você triste, querem ver você angustiado, querem ver você caído. A gente também ora por elas para que Deus abra os olhos dela e ela também venha se dirigir um dia para o caminho da luz, da verdadeira luz, que é Jesus Cristo, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã e eu quero terminar esse vídeo orando por você e pela sua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, meu Pai. Ela escutou, meu Pai, a tua palavra nessa manhã, meu Deus. O Senhor, meu Pai, tem o interesse de salvar ela, de libertar ela, a família dela, Pai. E essas que já são libertas, Pai, que estão na tua presença, que o Senhor visite cada um nessa manhã, abençoando o lar dela, Pai, abençoando a casa dela, abençoando a saída dela hoje, meu Deus, quando ela for passear com a família na rua, no trânsito, quando ela estiver ali no restaurante almoçando, Pai, quando ela estiver no sítio dela, na chácara, na praia, o lugar que ela for, meu Deus, que a tua mão esteja estendida para guardar, para livrar e proteger a vida dela. E que o Senhor prepare, meu Deus, um domingo abençoado para cada um deles, para cada uma delas, Pai. E que elas tenham uma semana já também abençoada, eu profetizo a vida dela, Pai, abençoada na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.